Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza. Lei 6.794 de 1990. Título 1. Dos Princípios Gerais. Artigo 1º. Esta lei regula o regime jurídico dos servidores municipais de Fortaleza, tendo em vista o disposto no artigo 39 da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei Complementar 2 de 1990. Parágrafo 1º. Servidor público municipal, para os fins deste Estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo, de carreira ou isolado, ou de provimento em comissão. Perceba, remuneração dos cofres públicos e cujas atribuições correspondam a atividades caracteristicamente estatais da administração pública municipal. Parágrafo 2º. Cargo público é o lugar inserido no sistema administrativo do município, caracterizando-se como determinado conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente, com denominação própria, número certo e pagamento pelo erário municipal e criação por lei. Parágrafo 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se sistema administrativo o complexo de órgãos dos poderes legislativo e executivo e suas entidades autárquicas e fundacionais. Atenção! Conceitos importantes recorrentes em prova, principalmente cargo público, uma definição de ser criado por lei. Além disso, este estatuto aplica-se apenas às autarquias e fundações, não sendo aplicado às sociedades de economia mista e empresas públicas. Além disso, dentro do município nós temos apenas dois poderes, legislativo e executivo. Não temos poder judiciário. Artigo 2º. Os servidores municipais abrangidos por esta lei serão integrados em plano de carreira específico, conforme dispuser lei própria, distribuindo-se em quadro de cargos efetivos e quadros de cargos comissionados. Cargos efetivos é aquele que entra através de concurso. Cargos comissionados são aqueles declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. São direitos assegurados aos servidores municipais da administração pública direta, autárquica e fundacional. Inciso 1. Política de recursos humanos. Inciso 2. Acesso a cargos obedecidas às condições e requisitos fixados em lei. Inciso 3. Irredutibilidade de vencimentos. Inciso 4. Vencimento base não inferior ao salário mínimo nacional. Inciso 5. 13ª remuneração. Inciso 6. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 7. Remuneração do trabalho extraordinário superior no mínimo em 50% da hora normal de trabalho. Porcentagem importante para a prova. Inciso 8. Salário família. Inciso 9. Auxílios pecuniários adicionais e gratificações na forma estabelecida nesta lei. Inciso 10. Licenças na forma estabelecida nesta lei. Inciso 11. Gozo de férias anuais remuneradas, um acréscimo de pelo menos 1/3 da remuneração normal. Inciso 12. Amparo de normas técnicas de saúde, higiene e segurança do trabalho, sem prejuízos de adicionais remuneratórios por serviços penosos, insalubres ou perigosos. Inciso 13. Aposentadoria. Inciso 14. Participação em órgãos colegiados municipais que tenham atribuições para discussão e deliberação de assuntos de interesse profissional dos servidores. Inciso 15. Proteção do trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos na forma da lei. Inciso 16. Proibição de diferenças remuneratória, de exercício de cargos e de critérios de admissão por motivo de cor, idade, sexo ou estado civil. Inciso 17. Inexistência de limite de idade para o servidor público em atividade na participação em concursos. Inciso 18. Proteção ao trabalho do portador de deficiência na forma constitucional. Inciso 19. O adicional de 1% por anuênio de tempo de serviço, porcentagem importante para a prova. Inciso 20. Promoção por merecimento e antiguidade, conforme critérios estabelecidos em lei. Inciso 21. Revogado. Inciso 22. Estabilidade financeira do valor mensal da gratificação ou comissionado percebido a qualquer título, mais de 5 anos ininterruptos ou 10 intercalados, ou não na forma regulamentar. Inciso 23. Proteção ao mercado de trabalho das diversas categorias profissionais mediante exigência de habilitação específica declarada pelos respectivos órgãos regionais fiscalizadores. Inciso 24. Percepção de todos os direitos e vantagens, inclusive promoção, quando à disposição dos demais poderes e órgãos ou entidade do município para exercer cargos em comissão. Inciso 25. Direito de greve nos termos da lei. Inciso 26. Ao servidor público municipal é livre a associação profissional ou sindical, termos da legislação em vigor. Artigo 4. São deveres dos servidores municipais. Inciso 1. Cumprir jornada de trabalho de 8 horas diárias e 40 horas semanais. Horário importante para a prova. Já foi cobrado em outras provas 44 horas semanais. Inciso 2. Desempenhar suas atribuições em dia e de acordo com as rotinas estabelecidas ou as determinações recebidas de seus superiores. Inciso 3. Justificar, em cada caso e de imediato, o não cumprimento do serviço cometido ou de parte dele. Inciso 4. Observar todas as normas legais e regulamentares em vigor. Inciso 5. Cumprir as ordens de seus superiores, salvo quando manifestamente impraticáveis, abusivas ou ilegais. Inciso recorrente em cobranças em prova. Ordem ilegal não se cumpre. Cuidado. Inciso 6. Atender com presteza e precisão ao público externo e interno. Inciso 7. Responder direta e permanentemente pelo uso de material de consumo e bens patrimoniais sob sua guarda ou responsabilidade. Inciso 8. Levar à autoridade superior as irregularidades que vier a conhecer quando do exercício de suas funções. Inciso 9. Guardar sigilo profissional. Inciso 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 11. Observar conduta funcional e pessoal compatível com a moralidade administrativa e profissional. Inciso 12. Representar a instância superior contra a ilegalidade ou o abuso de poder. Inciso 13. Abster-se do anonimato. Inciso 14. Atender às notificações para depor ou realizar perícias ou vistorias nos procedimentos disciplinares. Inciso 15. Atender, nos prazos de lei ou regulamentos, às requisições para defesa da fazenda pública. Inciso 16. Atender nos prazos da lei ou regulamento os requerimentos de certidões para defesa e direitos ou esclarecimentos de situações. Inciso 17. Ser
parcimonioso e cauteloso no uso dos recursos públicos, buscando sempre o menor custo e o maior lucro social no seu emprego. Do provimento dos cargos. Artigo 5º. Os cargos dispõem-se em padrões horizontais e classes verticais, formadas das categorias funcionais de cada grupo, nos níveis básico, médio e superior, a serem providos de acordo com os requisitos constitucionais. Parágrafo único. Os cargos, padrões, classes, categorias funcionais, grupos ocupacionais e referências integrarão o Plano Municipal de Cargos e Carreira. Artigo 6. O provimento dos cargos far-se-á por ato do prefeito ou do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e do dirigente de autarquias ou de fundação pública, conforme o caso. Questão de prova. Quem faz provimento de cargo público é a autoridade máxima. No Executivo, o prefeito, no Legislativo, o presidente da Câmara e nas administrações indiretas, autarquia e fundação, os seus dirigentes. Artigo 7. São formas de provimento dos cargos. Artigo extremamente importante para sua prova, com absurda recorrência. É um artigo que você precisa levar, sem dúvidas, para a prova. Inciso 1. Nomeação. Inciso 2. Promoção. Inciso 3. Transferência. Lembrando que a transferência, na prática, não se aplica, ela foi revogada pela Constituição Federal. Inciso 4. Readaptação. Inciso 5. Reversão. Inciso 6. Reintegração. Inciso 7. Recondução. Inciso 8. Aproveitamento. Artigo 8. Os cargos são de provimento efetivo ou comissionado, devendo ser considerados como requisitos básicos para a sua investidura. Neste caso, estamos falando da investidura de maneira geral, em todos os cargos públicos de Fortaleza. Inciso 1. Ser brasileiro. Inciso 2. Estar em gozo dos direitos políticos. Inciso 3. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. E o inciso 4. Aptidão física e mental. Parágrafo 1º. Os cargos comissionados são de livre provimento e exoneração, respeitados a especificação e os pré-requisitos exigidos para o seu exercício, 50% deles devendo ser providos por servidores municipais, a estes reservados os símbolos DNI, porcentagem importante para a sua prova. Parágrafo 2º. As reservas feitas no disposto do parágrafo anterior não se aplicam aos cargos de secretário municipal, chefe de gabinete do prefeito, procurador-geral do município, presidente ou superintendente de autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, e ainda aqueles que integram a rede ambulatorial e hospitalar do Sistema Único de Saúde, gerido pela Secretaria de Saúde do município. Lembre destes cargos. Geralmente, cargos de chefia não são necessários algum vínculo, experiência, geralmente não é cobrado, bem como a necessidade de ser servidor efetivo, cobrando talvez às vezes critérios como vocação, habilidade nestes cargos. Parágrafo 3º. Os cargos comissionados são de livre provimento e exoneração, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Concurso público. Artigo 9º. O concurso será de caráter competitivo, eliminatório e classificatório, e poderá ser realizado em 2 etapas, quando a natureza do cargo o exigir. A primeira etapa, de caráter eliminatório, constitui-se de provas escritas. A segunda etapa, de caráter classificatórios, constará de cômputo de títulos e ou de treinamento,
cujo tipo e duração serão indicados no edital do respectivo concurso. Artigo 10. O concurso terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Este prazo também está previsto na Constituição Federal. Cuidado com a palavra até. Se a banca tirar a palavra até, a questão fica errada. Parágrafo único. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial do Município e em jornal diário de grande circulação, não se abrindo novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior e cujo prazo não tenha expirado. Lembre-se que o concurso é previsto pelo edital e o edital trará o prazo de validade deste concurso, não ultrapassando estes 2 anos. Da nomeação. Artigo 11. Haverá nomeação, inciso 1, para provimento de cargos efetivos de classe inicial de carreira, inciso 2, para provimento de cargos comissionados. Artigo 12. A nomeação para cargo efetivo inicial de carreira depende de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação e dentro do prazo de sua validade. Parágrafo único. O concurso observará as disposições constitucionais e as condições fixadas em edital específico. Artigo 13. O servidor nomeado em virtude de concurso público terá direito à posse, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 14 desta lei. Da posse. Posse e exercício são temas muito importantes em prova, por isso fique atento. Artigo 14. Posse é a investidura no cargo com aceitação expressa das atribuições, condições e responsabilidades a ele inerentes, formalizada em assinatura do termo respectivo pela autoridade competente e pelo empossado. É como se fosse um contrato de trabalho, onde você assina, a autoridade assina e você é investido em cargo público. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado ou por quem o represente legalmente. Lembrando, muito desse prazo da posse, de 30 dias, podendo prorrogar por mais 30. Fique atento. Parágrafo 2º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Se você não puder ir tomar a posse, alguém pode tomar posse por você através de uma procuração. Parágrafo 3º. Em se tratando de servidor em licença ou em qualquer tipo de afastamento legal, o prazo será contado do término do afastamento. Parágrafo 4º. A posse ocorrerá em virtude de nomeação para cargos de provimento efetivo e em comissão. Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública. Quando você tomar posse, deverá declarar todos os seus bens e ainda declarar se exerce ou não outro cargo público. Artigo 15. A posse dependerá de prévia inspeção médica pela Junta Médica Municipal para comprovar que o candidato se encontra apto para o desempenho das atribuições do cargo. Do exercício. Artigo 16. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Enquanto na posse você assina o termo, no exercício é de fato começar a trabalhar. Cuidado para não confundir esses conceitos. Parágrafo 1º. É de 30 dias improrrogáveis o prazo para o servidor entrar em exercício contados da data da posse. Cuidado! O exercício não prorroga.
apenas a posse pode ser prorrogada. Parágrafo 2º. Será revogado o ato de nomeação se não ocorrerem a posse e o exercício nos prazos previstos nesta lei. Parágrafo 3º. A autoridade dirigente do órgão ou entidade para onde for designado o servidor compete dar-lhe exercício. Ou seja, a autoridade local é quem vai te dar exercício. Por exemplo, você fez um concurso para professor, o diretor da escola vai te dar exercício. Artigo 17. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no cadastro funcional do servidor. Artigo 18. O exercício de cargo comissionado exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Do estágio probatório. Artigo 19. Lembrando que, neste artigo, o prazo do estágio probatório também está revogado tacitamente de acordo com a Constituição Federal. Este prazo deveria ser alterado pelo legislador para 3 anos. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 2 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo serão avaliados trimestralmente por critérios próprios fixados em regulamento, observados especialmente os seguintes requisitos: inciso 1, idoneidade moral; inciso 2, assiduidade; inciso 3, pontualidade; inciso 4, disciplina; inciso 5, eficiência. Cuidado, algumas bancas colocam a produtividade e nós não temos esse requisito previsto no artigo 19. E não se esqueça, o prazo hoje é de 3 anos. Provavelmente, se uma questão dessa cair em prova, essa questão poderá ser anulada. E lembre-se do prazo trimestral da avaliação do servidor em probatório. Artigo 20. O chefe imediato do servidor sujeito a estágio probatório, 60 dias antes do término deste, informará ao órgão de pessoal sobre o servidor, tendo em vista os requisitos enumerados no artigo anterior. Parágrafo 1º. À vista de informação da chefia imediata do servidor, o órgão de pessoal emitirá parecer escrito concluindo a favor ou contra a confirmação do estágio. Parágrafo 2º. Desse parecer, se contrário à confirmação, dar-se-á vista ao estagiário pelo prazo de 20 dias para oferecer defesa. Parágrafo 3º. Julgados o parecer e a defesa, o órgão de administração geral, se considerar aconselhável a exoneração do servidor estagiário, encaminhará ao chefe do poder competente o respectivo decreto, com exposição de motivos sobre o assunto. Lembrando que este prazo, que está equivocado também na lei, foi pego na íntegra pela lei, então provavelmente este prazo não tem possibilidade de cair em prova, uma vez que tem prazos diferentes. Parágrafo 4º. Se o despacho do órgão de pessoal for favorável à permanência do servidor estagiário, fica automaticamente ratificado o ato de nomeação. Parágrafo 5º. A apuração dos requisitos exigidos no estágio probatório deverá processar-se de modo que a exoneração do servidor estagiário possa ser feita antes de findar o período do estágio. Parágrafo 6. O órgão de pessoal diligenciará, junto às chefias que supervisionam servidor em estágio probatório, de forma a evitar que este se dê por mero transcurso de prazo.